Zé, muito bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado por aceitares o convite. Eu tenho que te dar os parabéns aí pelo teu posicionamento online, porque tu sabes, não é? A gente trabalha aqui no mundo empresarial e tem muito pessoal piriquiti. Excelentíssimo, doutor para aqui, doutor para ali. Aliás, a minha gravata já... E tu trazes um bocado o oposto, tipo, super descontraído, estás ali nas redes sociais, tranquilo, pá, e isso para eu identifico-me muito, pronto, e acho que a maior parte do pessoal que é mais novo identifica-se também. Tu sentes isso, não? Sim, claro que me identifico. Aliás, sem querer, ou seja, normalmente podemos criar uma persona ou um boneco quando estamos nas redes sociais. Eu, se tivesse que fazer isso, dificilmente estaria nas redes sociais, porque eu sou daquele, aliás, eu lembro-me muitas vezes numa entrevista do Mark Zuckerberg é que ele dizia que por ele tinha só umas calças de uma jeans e uma t-shirt cinzenta. E eu é exatamente a mesma coisa. Eu, se tiver que pensar o que é que vou vestir no dia a seguir, para mim já é uma confusão do caralho. Eu tenho que gastar energia a pensar no que vou vestir no dia a seguir. A minha mulher está-me sempre a chatear porque eu chegava assim em que a roupa não está passada a ferro e eu bumba. E ela, andas com isso e tal. Depois é uma vergonha para mim, aquela cena das mulheres. Sem querer estar aqui, hoje em dia, aquelas cenas das mulheres. Vamos ter muito jeitas. Mas esse foi sempre porque sempre que eu tivesse que, ou seja, para fazer um vídeo tivesse que estar-me ali a aprontar e não sei o quê, as coisas saem muito natural. Eu estou com uma pergunta com alguém ou alguém faz uma pergunta que eu acho que faz sentido e eu muitas vezes os meus vídeos acabam por ser por aí. Mesmo na resposta dos stories no Instagram, criei um grupinho de amigos que quando eu não sei a pergunta eu meto lá no grupo do WhatsApp e a malta responde. Porque o objetivo é exatamente esse, é as pessoas também identificarem-se connosco, mas também tens que lhe dar mais qualquer coisa. Portanto, esse foi sempre foi a minha postura. Já, por acaso, eu não sei há quanto tempo eu criei o Conselho de Consultor, mas a minha postura, mas já deve ter uns 12 ou 13 anos, a minha postura foi sempre... a gente deve dar mais para ter um retorno, e essa foi sempre a minha postura. Isto não estava no modo avião, depois faz aqui a interferência, o diretor dá cabo de mim. Sim. Mas é verdade, imagina, não sou o único a dizer isso, não é? Já tens mais pessoal a dizer isso da tua postura que tu tens? Ou achas que não? Não, eu dou-te um exemplo até que pode parecer caricato. Há dias estava com um dos nossos parceiros e ela dizia: tive aqui uma cliente, te queria dizer isto, nem sei como é que te ia dizer. Ela diz que às vezes nos teus vídeos parece um mendigo. E eu achei aquilo engraçado e eu disse, mas ela preencheu e escriturou connosco. Então não afetou o negócio. Estás a perceber? Portanto, para mim a resposta, ela achava que eu ia ficar chateado e eu só percebi, mas ele não escriturou connosco. Pronto. Depois é que ele fez o clique e pensou, ela identificou-se. E não é por uma questão de ser mendiga, é questão dela olhar para mim com autenticidade. É alguém que está a passar um conteúdo e não está aqui a tentar me vender nada. E esse tem sido desde o início. Até porque assim, Mas achas que te fecha algumas portas? Não, quer dizer, é provável que feche. Aliás, ou seja, eu estou na mediação, eu estou na intervenção de crédito há 15 anos. Posso dizer que tu estás numa área super mais formal, digamos assim. Não, e o facto de me ter afastado também um pouco do dia a dia. Foi um bocadinho isso, porque essa formalidade, embora a própria banca hoje em dia já foge um bocado dessa formalidade, hoje em dia é até engraçado porque eles hoje em dia até dizem o Zé Pereira que é e tal. Antigamente não, antigamente era criticado pelo contrário, agora já virou um bocado, até porque começas a ter resultados e portanto eles também têm que te aceitar de uma outra forma. Mas dentro da própria empresa eu tive um bocado esse preconceito, eu sei isso. Aliás, isso algumas vezes até me motivava a dizer, então para aí que tu vais levar comigo com sapatilhas ou com um t-shirt, tu vais ter que levar comigo. E essa postura... de alguma forma provavelmente poderá-me ter fechado portas se calhar nos inícios, ok? Até porque a intermediação de crédito não é o que é hoje, não é? Até porque ao fim dos últimos 6 anos praticamente não faço intermediação, ou seja, é a parte digital e a parte, a parte que está mais ligada às redes sociais e ao blog. Portanto eu já não trabalho os processos, portanto hoje em dia distribuo as leads. Mas no início provavelmente sim. Agora a partir do momento, tu sabes que vives num país, embora depois não sei, a gente às vezes diz sempre no nosso país, mas não conhece os outros e não sabe muitas vezes como é que é. Cabe-nos a nós, é quase aquela coisa que me dizer que é o avô, que dá sempre mais credibilidade à frase que vais dizer a seguir. E de alguma forma o facto de passar a ter resultados, eles têm que te respeitar independentemente da forma que vais vestido ou não, porque são eles que precisam de ti e não tu precisas deles. Portanto, isso depois também acaba por ser. Agora, se não tivesse resultados, se calhar eu não acredito que tivesse mudado a minha postura, até porque eu sou um bocado teimoso. Um bocado não, bastante. Quem tiver a ver com quem sabe bem disso. Portanto, eu era capaz de ir mesmo a bater no ceguinho. Mas como começas a ter resultados, ou seja, eu lembro-me nos meus primeiros anos faturava para aí 40 mil euros. Hoje em dia estamos a faturar 2 milhões e tal. Portanto, a malta de alguma forma tem que mudar a postura. Eles porque precisam mais de mim do que eu preciso deles. É mais por aí. E como é que
começou isso? Porque imagina, eu comecei a trabalhar como gestor de tráfego para consultores imobiliários, intermediários de crédito. Sim. E o pessoal falava-me sempre: consegues consultor para cá, consegues consultor para lá. Então o contacto contigo foi através de indicação. O pessoal disse-me, não sei o quê, comecei-te a seguir, o blog, a parte do site e tudo mais. Ou seja, quando eu entrei no mercado digital, tu parecia que já estavas há muitos anos. Tu, quando é que começaste? Eu por acaso estava a tentar, eu não sei se foi em 2010, ou seja, tudo começou foi num verão em que as coisas não estavam a correr muito bem. Ou seja, eu abri a minha empresa há 15 anos, ao fim de 2 anos estava para fechar. Porque às vezes é importante dizer isto para as pessoas que estão a começar. Pois é. As pessoas acham que sempre, ou seja, olham para o modelo que está a correr bem, mas depois esquecem que também há todo um caminho para fazer, e eu passei por esse caminho. Portanto, ao fim de 2 anos sentei-me com o responsável da empresa e estava a dizer: epá, eu vou fechar, mas entretanto tive ali um fogo e tentei mais 6 meses, e foi aí que mudou. E foi nesse verão que de alguma forma eu comprei o livro. Falta aqui o Luciano La Roça, que ele já ia dizer o autor. Foi o tipo que escreveu o primeiro livro de Facebook para negócios. Eu tenho lá o livro, não sei se é Raya ou uma coisa qualquer. O Luciano que um bocado vai comentar se fizeres o corte disto. Portanto, e devorei aquilo numa semana. E aquilo fez um clique do caraças. Eu cheguei, pensei, tu podes ter clientes desta forma tão fácil. E lembro-me... Isso foi mais ou menos em que ano? Tu lembras? Era no início. início foi 2011, foi 2000 e... Não, foi nos inícios do Facebook. Sim, foi nos inícios. Foi o primeiro, aliás, não havia... O pessoal na altura fazia-me o quê? Porta a porta? Como é que... Claro, era aquela coisa, fala contacto a 5 clientes, ou não sei o quê, era aquela coisa do porta a porta que hoje em dia já não faz muito sentido, porque as pessoas hoje em dia para já nem querem ser incomodadas, portanto as pessoas querem em 5 minutos ter uma coisa resolvida. E as gerações que aí vêm, como tu sabes, ainda são muito mais aceleradas. Às vezes para os filhos, às vezes tem que tirá-los um bocadinho da ficha e dizer calma, porque eles querem tudo. Aliás, é a geração do passar o vídeo, não gosto, tal. E isso, hoje em dia, cada vez tu sentes mais isso nas pessoas. Eu preenchi, mas ninguém me disse nada. Calma, quer dizer, aquilo de preencher. Por isso é que a inteligência artificial poderá fazer muita diferença nisso. Portanto, e a minha questão aqui é... E eu comecei, ainda era no tempo que o WordPress era instalado naquela cena que tinhas de meter a pasta, que demorava não sei quanto tempo, e eu à noite, no fim de semana, fiz isso tudo, foi eu que registrei o domínio, ou seja, fiz todo o processo. E começaste logo com este nome? Sim, comecei logo com Conselhos do Consultor. Foi uma ideia que por acaso correu muito bem. Na altura não era permitido dizer consultor financeiro, agora não é, porque em Portugal não permite certas e determinadas coisas. Agora tem que ser intermediário de crédito, mas na altura, e a empresa que era e é Decisões e Soluções, tinha consultoria financeira mesmo. E entretanto tivemos que mudar isso. Mas, e eu na altura pensei, consultor e tal. E então o logotipo, lembro-me que o primeiro logotipo foi um amigo meu que fez, que era, tinha as letras Conselhos do Consultor, Conselhos em cima e baixo Consultor, e era um tipo pato encostado assim às letras, que ainda tem esse logotipo lá para qualquer lado. E aquilo fez muito sentido para mim, só que eu detesto escrever. Aliás, por isso é que a inteligência artificial, se houvesse na altura, já era mais fácil para mim. E eu detesto escrever, eu sou tipo Saramago, vírgulas e essas coisas não é bem comigo. E aquilo para mim custava muito, ou seja, foi mesmo, os primeiros tempos foi um trabalho de esforço, um trabalho muito complicado, mesmo orgânico. Eu só vou conseguir agora, neste mês, acho que este mês vou conseguir fazer as 200 mil visualizações num só mês. E é tudo trabalho no blog só. No blog. Embora em vídeos, este mês, nos vídeos novos, acho que vamos ultrapassar 1 milhão de visualizações, que também é um marco engraçado. Mas tudo isto foi, ou seja, eu não via resultados imediatos. E percebo que hoje em dia, eu normalmente digo à malta, principalmente quem está a começar no digital, que a pandemia trouxe isto. Eu lembro-me de uma reunião em que fui chamado, a malta, pronto, sempre à frente no digital, então a malta, como o digital não era assim tão importante, de repente a pandemia trouxe a importância cá para cima, não é? E eu dizia, vocês têm que crescer no espaço de 2-3 anos, e a pandemia veio-te trazer aquilo em meses. Então numa reunião e dizia, mas é para ajudar-nos, porque nós precisamos e tal. Eu disse-lhes, se calhar este não é o melhor momento para vocês ir para o digital. E a malta ficou muito, lá está este gajo, não quer ser copiado e tal, porque não percebiam, e tu percebes isso, que o problema não está em captar leads, qualquer pessoa capta leads, o problema é convertê-las. Pois é. Mas isso é uma conversa que eu tenho sempre com os meus clientes. E depois até é difícil este tipo de conversa, porque imagina, eu gero as leads e o pessoal diz, estas leads não prestam, não têm qualidade. Isso é mais fácil. E parece que eu estou também a tirar a responsabilidade de cima de mim. Não, mas tu tens de converter, mas e tu já tens muita experiência aqui nesse campo. Sim. A questão aí, e foi isso que eu tentei explicar, só que alguns não conseguiram perceber dessa forma, ficaram com a ideia que o que eu estava aqui a tentar era, não, eu queria que
agora não quero que a gente o copie, não sei o quê. E não, era exatamente o oposto. Primeiro que as leads iam ficar mais caras. Pois. E depois, se não convertesses, no final a culpa ia ser do marketing digital. Digital, afinal, eu gastei aqui não sei quantos mil euros e eu tive estas conversas passados uns meses com um N diretores, porque depois, pá, isto não deu, porque não, claro que não. Porque primeiro tu tens de ter uma equipa. Eu sei quem chega para trabalhar com, seja parceiro ou seja um consultor da minha rede, porque eu depois acabo por ter parcerias com outras agências que não as minhas, até numa zona, porque aqui o objetivo também é tornar um pouco o cliente mais confortável, ou seja, é de Braga, não tenho nada em Braga, tenho uma parceria com malta de Braga que às vezes nem anda na nossa rede. O meu objetivo é que sejam bons profissionais, não, aqui o objetivo é que, até porque sabes bem, estando exposto nas redes sociais, facilmente as pessoas vão para lá dizer mal, não é? Portanto, tem a coisa boa e tem a coisa má. Então eu a determinada, eu quando comentava isso, numa perspectiva até de converter, a minha perspectiva era sempre, eu dou sempre à volta de 10 a 150 leads, um consultor, quase como perdidas. Isso é um absurdo. Mas, ou tu fazes isso e tens uma pessoa a trabalhar, mas depois dessas 100 ou 150 é alguém que tu apostaste, investiste dinheiro e ela está preparada para continuar a trabalhar e aí começar a converter como deve ser, ou então andas sempre aqui nesta lógica de dás 10, não fez nada, vai embora, não dás 10. Eu vejo os grandes players que fazem concorrência comigo hoje em dia no mercado, não quer dizer nomes, que convertem menos 5 vezes do que eu. O que é brutal. De 2% para 10%. Pois, portanto, eu consigo ter com menos leads produzir mais do que eles, com muito menos leads produzir muito mais do que eles. E podes-me dizer, está bem, se calhar, e sabes isso até tão bem ou melhor do que eu, a questão de depois como é que tratas a lead e tal, mas aqui não tem muito a ver com isso, aqui tem mesmo a ver com a questão de as pessoas que trabalham comigo têm todo um apoio, têm toda uma formação e percebem de crédito de habitação que ao telefone o cliente percebe isso. E isso muitas vezes é o mais importante. Pode ser um produto maravilhoso, mas depois quem o está a vender não tem a capacidade de mostrar isso à pessoa, o tipo que está a sacar as leads não tem culpa disso. Embora há depois quem capta leads que não são de grande qualidade, mas na maior parte das situações e do que eu vou conhecendo e vou percebendo do mercado, até porque eu também compro leads muitas vezes até para perceber como é que a malta está a trabalhar e como é que a está a captar, ou seja, tentar perceber o que é que a concorrência está a fazer, porque já está tudo inventado, a gente às vezes só tem que fazer tão bem ou melhor. E de alguma forma muitas vezes eu percebo que a malta queixa-se, estive a comprar aqueles tipos e aquilo não funciona, não dá nada e tal, e eu dou-me ao trabalho de o fazer e perceber, não, o problema não está aí. Portanto, e é um bocado isso, e na altura recordo-me dessa parte, porque de facto a malta veio toda, porque como não conseguia andar na rua, eu posso dizer que foi o ano em que cresci mais. 2020? Sim. Foi o meu primeiro ano que eu cheguei perto dos 2 milhões de faturação. Uma explosão enorme. É que, pronto, existe... Dupliquei praticamente a minha faturação. Muita gente cresceu aqui com digital, mas tu já vinhas preparado de trás. Sim, não. A base estava lá. Já a base estava lá, sim, então... Por isso é que dupliquei. Pois, porque tu tocaste aí num ponto muito importante. O pessoal pensa que uma lead é igual a um negócio. Não, aquilo é um... Já estava no multimilionário. Aquilo é tipo uma oportunidade para tu teres para falar com aquela pessoa. Sim. Pronto, uma lead é só isso. Tens uma oportunidade para falar com aquela pessoa sem estar a incomodar. Ou seja, sem estás a andar a ligar, a fazer chamadas a frente. É alguém que preencheu e que de alguma forma está... Embora também não podes, não sabes, dar muito espaço, porque senão ele já nem se lembra que preencheu e tal. Exatamente. Isso eu tenho, isso até isso eu meço. Tu medes esse primeiro tempo da tenho desde abordagem? contacto nos primeiros 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, depois acho que são 6 horas, 12 horas, 24 horas, 1 dia e 2 dias. E a diferença é fácil perceber, ou seja, quanto menos tempo, maior é a taxa de conversão. Agora, falando aqui contigo, tu achas que falta, porque já existem tantas empresas de marketing digital que faz a geração de leads e não existe nenhuma que faz essa parte da conversão. Não existe nenhuma, mas não existem tantas que fazem esse... É o trabalho mais difícil. É o trabalho mais difícil. Faz esse treino ou montar essa estrutura, montar esses processos para converter essas leads. É a parte tu mais sentes difícil. Uma necessidade dessas no mercado? Sim, quer dizer, não sinto porque tenho, ou seja, sinto que quem está à minha volta sente, percebes? Ou seja, quem de alguma forma está à minha volta sente. Eu não sinto isso porque hoje em dia acontece-me ao contrário, ou seja, eu tenho mais pessoas a querer trabalhar comigo do que as que eu preciso, percebes? Por isso é aquilo que estamos a falar, porque como cresceste, as pessoas querem estar normalmente com quem tem sucesso, portanto há essa, e a própria banca está a despachar muita malta, uma boa parte até com alguma qualidade, portanto não me falta malta. Agora,
percebo que essa estrutura não existe e que dificilmente se não, ou seja, tem que ter uma margem muito grande de caixa, de dinheiro líquido, para conseguir manter isso de forma a que depois, ao fim de um tempo, ela tenha sucesso. Porque se for uma coisa de fazer 2 ou 3 meses a ver se funciona, não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Isso é outra coisa que eu digo também. Porque é um processo infinito de testes AB. É que tens de literalmente. testar, literalmente. Começas tu para sacar as leads a fazer o teste AB e depois também quem está a trabalhar também tem que fazer o teste AB. Um monte de coisas. A parte das pessoas nem sequer usam um script. Pois. Para falar com os é uma coisa que a mim faz uma confusão. Eu não sou defensor de estás com o script ali à frente a dizer que mas tens de ter pelo menos uma lógica e depois adaptar isso a ti. A partir do momento em que já lá fizeste não sei quantas vezes, é automático. A maior parte nem sequer ter isso. Nós estamos neste momento a fazer um teste com leads de imobiliário, que eu nunca saquei leads de imobiliário direta. E é engraçado que toda a experiência que nós temos do resto nos está a dar muita base, e que eu achava que ia demorar mais tempo a ter sucesso do que acho que se calhar vou ter. Exatamente por isso. Porque estou a pegar em pessoas que também percebem de crédito, que é outra coisa que a mim faz-me confusão, porque a área do imobiliário e a maior parte que me está a ouvir, a malta, principalmente do imobiliário, que não gosta do crédito de habitação, a mim faz-me confusão isso. E as pessoas que trabalham comigo sabem isso e temos grandes discussões. Para mim, alguém que vende uma casa que é necessário o crédito de habitação e não o faz, está a deixar dinheiro em cima da mesa. As pessoas querem o resultado. Qual é o resultado? É a casa comprada. Mas para comprarem a casa, muitas das vezes têm de vender uma antes e têm de fazer um crédito de habitação. Mas o problema é se tu percebes de crédito de habitação, muitas vezes ajuda a vender a casa. Claro, e a lead até pode vir por causa de um imóvel e a pessoa conseguir... crédito e fecha imóveis. E fecha imóveis. E o oposto também pode acontecer. Sim, porque para mim a minha questão aqui, às vezes mesmo a questão de angariar imóveis, faz sentido, mas numa perspectiva de um intermediário de crédito pode vender imóveis sem ter que angariar imóveis, porque a única coisa que ele faz, ele capta o cliente, porque tu estás no mercado neste momento que o dono da casa é o rei, mas eu venho do tempo em que quem tinha crédito era rei, e vai voltar, portanto isso é por fases. E de facto aí o intermediário nota-se mais, conseguir fazer mais vendas, porque como tem um cliente que tem o crédito aprovado e chega alguém que está a tentar vender uma casa e está aqui e é certinho, hoje em dia há o contrário, porque quem está a vender é que a malta mata-se pela malta que tem os imóveis e não tanto pelos créditos, embora já se nota nos últimos meses as coisas já mudaram um bocadinho. Mas achas que vai mudar completamente? Não. Achas que vai virar completamente ou vai ficar ali num limbo? Não sei. Sabes que eu na pandemia tinha muitas certezas. Exatamente, na pandemia. Aliás, nós começamos uma coisa engraçada que era os 3 consultores, em que nós fazíamos um vídeo todas as semanas, fazíamos um direto todas as semanas. E na altura todos os 3 achávamos que as coisas não iam correr bem e que ia haver aqui uma situação mais caótica, e o facto é que não aconteceu. Aliás, os imóveis nessa altura até subiram os preços. Portanto, eu hoje em dia tenho alguma dificuldade em compreender, porque são tantas as dinâmicas. Podes dizer, isto vai haver menos a comprar, mas também há menos a construir. Aliás, nos meus primeiros trimestres o número de licenças baixou. Obrigado, António Costa. E, portanto, são todas estas. Portanto, há aqui tantas dinâmicas que nós não controlamos. Os Estados Unidos, pelos bichos, cada vez olham para nós, para eles vir aqui comprar uma casa como quem, sei lá, pronto, exatamente. Portanto, tudo isso pode criar aqui dinâmicas que sejam diferentes. O facto das pessoas perceberem também durante a pandemia que ter uma casa era melhor que ter um apartamento. Eu há dias brincava com uma coisa, supostamente os divórcios, eu vi a estatística em qualquer lado, mas não sei a fonte credível, tinha aumentado 30% durante a pandemia. Se tens 30% de divórcios, partindo do princípio que uma pessoa são 2 pessoas que estão dentro de uma casa, automaticamente vão precisar, ou então há malta que se consegue aguentar durante um tempo os 2 a viver juntos. Eu não conseguia, mas percebo, às vezes até por necessidade, porque o outro não consegue o crédito, uma coisa qualquer. Pois é, eu acho que estas dinâmicas familiares modernas, se calhar vêm incentivar a troca de casa. Não, é um bocado isso, portanto, eu não sei até que ponto é que esta coisa de arrefecer está a arrefecer, mas eu acho que tem mais a ver com esta questão da Euribor do que outra coisa qualquer. Mas também tinha que arrefecer, não é? Não podia continuar o arrefecimento agora que daqui vai cair a pica, eu não acredito nisso, mas estou preparado para tudo. É que há tanta falta de produto que custa um bocado a crer que de repente quem tem o crédito é o rei, percebes? Porque realmente há falta de produto. Sim, falta. E não é que não exista
motivação. As pessoas querem comprar casas. Claro, Só que o que é que acontece agora com as taxas é que não conseguem. Antes conseguiam, Taxas de compravam. esforço. Agora Sim, não sim. conseguem, não... E depois tens aquela coisa espetacular que o Banco de Portugal ainda não alterou, que é ainda espetar 33% em cima da taxa. Portanto, a taxa estressada, quando vais a fazer... ou seja, fazia sentido quando a taxa estava baixa, agora estando alta, a taxa está alta, ou seja, a média anda à volta de 2,7, 3. Se fores ver desde 1999, nós até fizemos um simulador engraçado com isso, em que as pessoas conseguem lá ir simular desde o início do teu crédito para ver qual é o Euribor que te compensava mais, se tivesses começado na altura. E lá diz-te se era a 3, se era a de 6 ou a de 12. Portanto, tu consegues ter essa noção, mas tu depois chegares aqui, imagina que o Euribor chega aos 4% e ainda espetas mais 3, isto não faz sentido nenhum. Aliás, o próprio BCE, a Europa já disse que isto não faz muito sentido, mas o Banco de Portugal vai fazer qualquer coisa que eu ainda não percebo. Está a tentar trilhar os bancos com estas coisas. Pois, agora é esperar para ver. Sim, mas convém reagir. A minha questão é que estamos sempre, andamos aqui, precisamos fazer. Precisa reagir ao mercado, não é? Se as famílias não conseguem, temos que aqui criar alguma coisa, porque de facto eu percebo hoje em dia, principalmente os jovens, comprar a casa tem que dar 10% e ainda não sei o quê, embora eu defendo bem os 10%, e depois ainda tem aqui uma taxa de esforço brutal, depois não se admirem que eles vão... Eu consigo compreender esta parte dos 10%, mas de género, quem sai é sempre prejudicado é quem tem pouco dinheiro. Porque quem tem muito dinheiro, 10% ou dar 100%, ele chega lá, compra e já está. Quem é que é prejudicado? Aquela pessoa que não pode dar os 10%. Sim, mas eu percebo como um sistema de segurança. E não é só segurança, porque a minha perspectiva não é só essa. Não sei qual foi exato, quer dizer, sei, mas não sei se terá sido só isso, porque sabes que uma das coisas que falta em Portugal, e o nosso lema até é melhorar as finanças pessoais dos portugueses, um português de cada vez. Exatamente isso. Porque não há muita cultura de poupança em Portugal. Cada vez há menos. Ou seja, eu ainda tenho noção. Sim, cada vez há menos no sentido de ou seja, cada vez há mais informação. Hoje em dia as pessoas não se podem queixar. Antigamente, quando eu comecei a chegar ao mercado e queria procurar ETFs ou não sei o que, não existia. Não? Estás a perceber? Hoje em dia o pontapé só não vê quem quer. Primeiro começas pelos brasileiros, que é uma malta que partilha tudo e mais alguma coisa, e começas cada vez mais a ter aqui uma comunidade de portugueses que também estão dispostos a partilhar e a ajudar, porque a malta diz, está bem, eles estão a fazer isso, mas é para vender cursos. É verdade, mas também estão a partilhar conteúdo que muitas vezes tu conseguiste segurar e depois estão-te a concentrar. Mesmo num curso, aliás, na Dias tinha essa discussão, mesmo num curso, quer dizer, tomar eu, no tempo que eu comecei a investir, gastar só 100 ou 200 euros ou 300 euros para concentrar aquela informação. Porque aquela malta está a dar a informação, mas teve que andar a martelar para lá chegar. Portanto, tomara eu ter essa possibilidade. Pronto, a malta acha sempre que estes gajos só nos querem lixar. Mas a minha cultura ou seja, o que eu acho que é importante essa questão dos 10% é que um cliente que consiga poupar 10%, à partida também é um cliente que é alguém que vai continuar consistentemente a poupar. Porque se tu não poupares, vais andar sempre na corda bamba. Sobe a taxa, vou ter que entregar a casa. Não sei o quê. Estás a perceber? Porque eu vou-te ser sincero, eu sou o defensor contra até uma das áreas em que trabalho. Eu sou contra, por mim, eu tive muito tempo arrendado. E só comprei a minha primeira casa porque a pessoa queria vender e fez um bom negócio. Senão eu não a tinha comprado. Porque a renda, se formos fazer contas, depois temos aqui uma discussão enorme, como é óbvio, porque depois um defende um lado, eu defendo o outro. Eu continuo a preferir a renda. Mas largamente. Aliás, eu quando tinha um problema qualquer, o esquentador, não sei o quê. Eu nunca... Agora sei. Sou eu que tenho que pagar e sou eu que tenho que ligar e tenho que andar atrás e tal e não sei o quê. Não tinha esse problema. Depois chegava ao IRS, fazia aqui, ainda devolviam uma renda e meia, ou 2 rendas, ou seja lá o que for. E todo esse custo, se fosse investido devidamente, no fim de um crédito de habitação, aguardo que alguém me prove que compensa mais comprar. E o nosso mercado até está dinâmico, porque na altura em que eu fiz estas contas, o nosso mercado não era tão dinâmico como o mercado imobiliário na valorização do imóvel, porque para mim também conta a valorização do imóvel como um investimento. Atenção. Há quem acha que a casa não é investimento. Não é, sim, mas eu defendo que sim. Aliás, neste mercado dinâmico ainda é mais. Eu normalmente, quando eu separar um bocado contas de cabeça para ver o meu património, a minha casa onde eu vivo todos os dias, para mim é um investimento. Eu devo um tanto e ela vale tanto. Ponto final. Sim, na pior das hipóteses, vendes a casa, vais para uma arrendada e ficas com aquele caixa, digamos assim, para gerir. É um investimento.
Ok. Nessa perspectiva, para mim é investimento. Pois. Mas há muito esta questão de... Agora, bem, o problema é que hoje em dia o próprio arrendamento está caro porque não há imóveis para arrendar. Pois. Portanto, hoje em dia o problema é o arrendamento também subiu na escalada. Portanto. Os investidores também não querem colocar a arrendar, os que colocam têm de compensar. E depois tens umas medidas assim esquisitas de vez em quando o governo também afasta as pessoas, porque a gente está a investir, não é? O problema é sempre esse, é que acabas por afastar um bocadinho, porque imagina, eu compro 2 ou 3 casas para investir. Eu tive muitos clientes, neste momento nós estamos a sentir até dá uma perspectiva de malta que investiu em comprar 3 e 4 casas, ou seja, concreto de habitação, com a subida do Euribor, estão a ter problemas, percebes? Também se calhar foram um bocadinho mais golosos e tentaram, isto está a dar e vamos atrás. Mas numa perspectiva de investidor, tu tens sempre, quer dizer, uma hora é para um lado, uma hora vamos ajudar as rendas, mas depois afinal não conta o valor todo global e afinal vai só para não sei quantas famílias, íamos investir 200 milhões de euros, afinal, ou melhor, íamos investir, supostamente estava 1.000 milhões, afinal já só vamos dar 200. Andamos aqui sempre nisto, para quem está a investir e para quem está a olhar para o mercado português numa perspectiva de imobiliário, eu vejo até pela minha questão de ter alojamento local, quer dizer, eu fui à pressa quando eu tinha uma coisa que nem tinha muita ideia, ou seja, queria fazer, mas não era uma coisa para já, está ali um investimento, se eu precisar, passo. Fui à pressa fazer alojamento local para me salvaguardar do que possa vir aí, embora depois já há várias regras e não sei o quê. E acho que de alguma forma isso não tem contribuído. Parece que andamos aqui e dá-me a sensação que há uma malta que se junta, que acha que percebe um bocado disto e decide umas coisas. E esquece que depois há um mercado, não falam com as pessoas, portanto é sempre meter umas medidas sem perceber que há sempre, é quase como uma medicação. Há sempre, estás a tomar algo, mas tens que perceber que sempre que há aqui uns efeitos secundários. E a ideia que eu tenho destas situações, mesmo a questão do que fizeram agora para ajudar o apoio do crédito de habitação, para já acho que é uma miséria, nem faz muito sentido, mas que a discussão não seja essa, se estão a dar, espetacular. Mas depois tu chutas para a frente e dizes aos senhores bancos, vocês agora orientai-vos. Quer dizer, não há mãos a medir, depois tens as pessoas a ir para os bancos, uma confusão de caraças, os bancos, muitos deles não estavam preparados para isto. Portanto, e depois não são as coisas claras. As regras nunca, se tu fores ver, as últimas medidas que foram colocadas, nunca são claras. Há sempre uma... Isso para um investidor... Eu, se estivesse de cima e até não conhecesse isto como conheço, até porque já tive, eu inicialmente até fazia, mal deve ter percebido que eu sou direito, eu fiz parte de uma juventude partidária, e para mim sempre fez muita confusão, dentro até do partido que eu fazia parte, a leveza com que alguns assuntos para mim faziam todo sentido. Esta questão da habitação parece que agora é moda nos últimos anos. Sim. Mas para mim sempre fez confusão. Esta leveza, quando para mim sempre era das coisas, um país, o seu desenvolvimento, há aqui uns patamares que são basilares. E eu não sentia muito isso. Portanto, eu sou do estilo de estar a ver os programas políticos de debate quase todos, de esquerda e direita, até porque eu gosto de ouvir os outros. Eu ao contrário, eu gosto mais às vezes de ouvir quem tem uma opinião diferente da minha. Sim, é muito importante. Sim, de alguma forma até para me basear na minha. Portanto, agora, não sei. Para quem tem dinheiro, assim, podes colocar dinheiro no imobiliário, podes colocar nos ETFs. Vou para os ETFs, é muito mais fácil. Mas para o REITs estás a investir no mesmo? Estás a investir no mesmo, a única coisa é que não consegues alavancar porque não consegues fazer o crédito de habitação, mas é muito mais seguro e a rentabilidade risco, em algumas coisas acaba até por compensar e não te chateares. É um bocado, portanto, as pessoas, eu acredito que as pessoas estão a pegar o dinheiro e estão a fazer outra coisa qualquer, porque o investidor não fica com o dinheiro parado, isso é um facto. Não é? Sim. E diz-me uma coisa, relativamente à tua página, tu estavas a falar nessa questão das leads, não sei se podes partilhar ou não, Zé. Se também não. Eu dizia não um bocado, eu não tenho problemas de partilhar porque isso obriga-me a ser melhor. Ok. Tu fazes leads frias, geração de leads frias, porque tu tens uma máquina orgânica neste momento que é, e deves notar uma diferença gigante de uma lead fria para uma lead que veio do teu Instagram ou do teu blog, uma coisa assim. Sim. Assim, as minhas leads, depois há aqui algumas coisas que eu sou do marketing, mas depois não sou puro, ou seja, eu fiz marketing digital no IPAM, e fiz porque era de alguma forma professores que andavam no batente, ou seja, era malta que de facto trabalhava em empresas e foi isso que me atraiu. Para mim uma lead, o aquecimento da lead para mim tem mais a ver com o número com os dados que ele me deixa, com a quantidade de dados que me deixa,
do que propriamente com a questão de preencheu aqui só uma coisa e é fria. Para mim, ela é mais quente quanto os dados que ele me deixou. Ok. Estás a perceber? Para mim, esta é a minha perspectiva. Sei que a maior parte da malta não vê desta forma, porque alguém, quanto mais informação, eu sei que podia ter muito mais leads. E estás a falar no formulário, não é? No formulário, e eu chuto sempre ao formulário. Estás a perceber? Eu tento sempre, porque se eu tiver que responder a todas as pessoas que me questionam se eu os posso ajudar no crédito de habitação e estiver ali a tentar vender o crédito de habitação, esquece. Para já, porque já não o faço há muito tempo. Eu já não vendo crédito de habitação. Estou a par de tudo o que acontece no crédito de habitação, porque tenho uma equipa muito forte, são 50 pessoas a lidar com processos todos os dias, portanto sei exatamente o que é que está a acontecer quase ao minuto. Mas numa perspectiva de estar a vender o produto, não estou. Portanto, o que eu normalmente digo é função, até porque depois pode ser da Braga, pode ser. Eu tenho parceiros em Faro, eu quase todos os distritos tenho um parceiro. Acho que isso é importante, apesar de depois a maior parte dos clientes acabarem por não querer ir ao espaço físico, o facto de haver um espaço físico dá-lhes um conforto muito grande, mesmo numa questão da relação com o banco e tal. Portanto, isso, eu tento fazer isso. Mas a minha perspectiva aqui é mais nesta, ou seja, um cliente que me deixa mais informação, de alguma forma, está mais disponível para trabalhar connosco e quer trabalhar connosco. Portanto, e cheguei a ter a validação por SMS. Cheguei a ter isso. Só que não funcionou muito bem. Não percebi porquê, mas quero voltar a isso. É porque, voltamos ao mesmo, eu prefiro que ter um consultor que só tem 10 leads e está a dar atenção às 10 leads e esses clientes são bem tratados, porque para mim o meu objetivo, cada consultor tem que ter ali um limite, percebes? Porque senão não está a fazer bem o trabalho com as pessoas. Não, aquilo é ligar e canhão, entra a porca e sai chouriço, não é? Como se diz. Portanto, e eu tento que isso não aconteça. Portanto, eu tenho mais interesse em ter 10 que de facto têm montado. Aliás, eu fiz um vídeo de como de como a estratégia para transferir ou renegociar o seu crédito. Talvez essas mensagens que eu recebi da malta da intermediação de crédito a dizer, estás doido, estás a lixar e não sei o quê, quer dizer, uma coisa assim absurda. E eu disse, mas qual é o vosso problema? Estás a incentivar a pessoa a ficar no banco e não sei o quê, ou a ir transferir sozinhos e tal. Meus amigos, se o cliente vir o vídeo até ao fim, vai perceber que o método não é assim tão simples. E o facto de estar a trabalhar com um profissional, porque o segredo é trabalhar com balcão, é saber com que balcões é que deves trabalhar. Não é com o banco, não é com não sei. As pessoas estão no balcão. Porque tu dentro do banco tu podes ter as mesmas condições em todos, mas depois tens um balcão em que te consegue, porque metes lá 1 milhão ou 2 milhões por mês e que consegue melhores condições, seguro fora. As pessoas às vezes dizem, eu não consigo fazer o seguro fora porque não me permitem. Com os meus parceiros, isso nem é assunto. Os balcões com quem nós trabalhamos nem é assunto. Eles têm que dar as mesmas condições que dariam, mas com o seguro fora. Portanto, mas isto tem um bocadinho a ver com isto. Ou seja, eu prefiro ter estes clientes que sei que vão ser bem tratados e que vão ter as melhores condições, mas o meu consultor está lá só com 10, do que está com 100. Portanto, eu de alguma forma, porque senão podia ter muito mais leads, isso é óbvio. Mas o que tu estás a dizer do orgânico... Porque há coisas que não dá para medir. Sim. O pessoal diz que o marketing digital é tudo mensurável. Opa, não é. Tu não consegues medir quando o lead chega, quantos pontos de contacto é que teve contigo. Onde é que passou? Ele pode ter passado pelo YouTube, pelo Instagram, chega ali e preenche só nome, e-mail, número de telefone e ser uma lead super quente. Só que tu não tens como medir. E essa parte do formulário, pelo menos dá para medir. Opa, tu sabes que quanto mais informação tu tens, a partir daquela pessoa, quando preencheu, estava mais predisposta a... Sim, não, por isso é que uma das coisas que eu faço e as pessoas às vezes até ficam... Eu não trabalho com o Google Ads. Mas porquê? Eu vou dar a resposta e vais perceber. Google Ads é alguém que já está disponível, ou seja, a lead do Google Ads normalmente é mais cara. É mais cara, não é? E é uma pessoa que de facto está disponível. Eu prefiro a pessoa que nem sabia que havia um serviço de intermediação de crédito e que de alguma forma foi impactada com a informação. Esta é a minha perspectiva para o crédito de habitação. Porque quem preenche aqui, preenche mais 4 ou 5 sítios. Aqui normalmente, pelo menos durante uns dias, só preencheu aqui. Claro que depois o Facebook percebeu que vai preencher e vai entregar toda a gente. Mas se eu fizer o meu trabalho como devo fazer, de alguma forma vou ter ali uma margem de trabalhar o cliente sozinho. Mas isso é o teu feeling ou é baseado em dados? Eu consigo. Ou seja, eu não converto tanto em Facebook como converto em Google, mas a do Google apanho sempre mais concorrência, ou seja, dá mais trabalho. Pois. Sentido.
dá mais trabalho, o custo por lead é mais alto E dá mais trabalho. dá mais trabalho à tua equipa, ou seja, o custo de aquisição de clientes é mais elevado também. Sim, Que o pessoal só custo de aquisição de cliente olha só para as métricas e gastos no Facebook, mas depois há o gasto do pessoal lá dentro da equipa. Eu se te abrir uma CRM, tu vais dizer, epá, não dava para pedir mais nada. Pá, porque eu tento, ou seja, o medir é o segredo. Não é? O medir é o segredo. Se tu souberes, tu já sabes se vai correr bem ou se vai correr mal. Foi feito à medida para ti não, ou é o meu Pipe Drive não é nada. Pipe Drive? Sim, para mim é o Pipe Drive, não é nada. É o que funciona melhor. Não é uma questão de funcionar melhor, ou seja, na altura que eu fiz essa formação que estamos a falar do IPAM, tive o Nuno Barata, que foi o meu professor, que é, por acaso, que estava a ver se me lembrava da empresa, daqueles aspiradores, os Jerry's, que têm uns olhinhos e tal, que são Numatic, acho que é Numatic. E para ele o CRM já era uma coisa, ou seja, ele veio dar a disciplina de CRM, aquilo para ele era uma coisa, ele mostrou-nos o Salesforce que era o mais forte e pôs-nos a trabalhar com aquilo. Epá, e eu disse, professor, isto é espetacular e tal, mas isto é uma pipa de massa, um Salesforce, pois é e tal, mas há coisas aqui, e na altura ele mostrou, usou e não sei o quê, apareceu o Pipe Drive, epá, e eles deram 30 dias para um gajo testar e eu testei, e aquilo fazia, ou seja, tinha app, os outros não tinham. E colocares o pessoal a preencher aquilo é uma batalha, não? Essa é o mais difícil, porque o consultor pensa sempre que é para o controlar. Mesmo os parceiros que acabam por não ser meus consultores, quando eu lhes ponho aquilo, eles dizem, isto é, mas eu invito o Excel. O meu problema, eu não preciso que tu vás lá só preencher, eu preciso é saber o que é que está a acontecer. Ao fim do dia eu consigo perceber, e depois não é só, consigo medir tudo o que aconteceu de facto, não é porque tu preenches no Excel, eu consigo saber que se no balcão que tu colocaste, quanto tempo é que lá esteve o processo, quantos processos é que perdeste lá, dos processos que entraram, quantos é que foram contactados dentro de um determinado prazo, qual foi a taxa de conversão desse prazo, qual é o distrito funciona melhor, o distrito funciona pior, o balcão funciona melhor num determinado distrito, uma série de coisas que quando eu me sento com alguém, até porque eu costumava dizer que havia de escrever um livro de desculpas dos consultores, quando algum consultor meu, algum parceiro meu se senta comigo para discutir qualquer coisa sobre o coisa, tem que vir bem remunerado, tem que vir, ou seja, tem que trazer bem com uma defesa muito grande, porque eu tenho tanta informação que muitas vezes ele próprio não tem, portanto já tem que vir muitas vezes, de facto a gente podia fazer melhor. Pronto, ainda bem que chegamos a essa conclusão. Agora vamos ver onde é que podemos começar a fazer melhor. Em vez de estarmos ali uma hora com desculpas porque é que as coisas não estão a funcionar, já assumem que as coisas não estão a funcionar como deviam funcionar, e então aí cabe depois mostrar, olha, isto aqui estamos a perder mais negócio aqui, acolá e cá, percebes? E a maior parte das pessoas que principalmente trabalham com o digital, uma das coisas que eu faria se trabalhasse com o digital, fizesse o que tu fazes, eu tinha sempre um acesso, eu obrigava a haver um acesso ao Pipe Drive. Vai para outra coisa qualquer. Ou um CRM para ver as métricas e para poder culpar o cliente. A ti é certo que tu dizes. É uma segurança, não é? Sim. E para mim isso era certinho, porque senão e às vezes nem é a questão de culpar ou deixar de culpar, é perceber o que é que está a funcionar mal e o que é que está a funcionar bem. Percebes? Não, é que nós deste lado só temos o custo por lead. E o custo por lead é uma métrica meio que insignificante. Eu acho que é mais importante, por exemplo, o passo a seguir, que é o custo por reunião. Ou, no teu caso, o custo por envio de documentos. Porque depois podes ter leads super baratas, que é só nome, e-mail, número de telefone, mas depois aquilo não anda para a frente. E de repente podes ter... de repente podes ter uma campanha que o custo por lead é enorme, mas o custo por reunião ou o custo por envio de documentos é muito mais barato. Sim. Mas isso é uma batalha que um gajo tem e tipo, a minha parte é o marketing, não é a gestão de processos dentro da empresa, mas eu estou muito dependente desses processos. Pois, mas cada vez mais, e eu e o Luciano falamos muitas vezes sobre isso, cada vez mais quem vende o serviço de marketing digital tem que conseguir mostrar isso ao empresário, porque a maior parte dos empresários em Portugal, como é que eu ia dizer isto sem chocar as pessoas? Não é falta de vontade. Não muito para profissionalizar. Exatamente, ou seja, porque tu não basta te teres um dinheiro ali para investir numa coisa. Agora tenho aqui uns trocos e agora vou investir aqui. Investe em leads. E tu deves ouvir isso. Olha, tem aqui não sei o quê, veja lá o que é que está para fazer. E isso é sempre um erro. Porque a expectativa que é criada, porque eu estou a investir ali 1000 euros, quer dizer, hoje em dia, imagina que uma empresa como a minha gastava 10 mil euros por mês. Às vezes até gasta mais. Marketing digital. Se eu disser isto a alguém, a malta diz: és maluco. E na vida. A questão é que
a máquina estando montada e estando em velocidade de cruzeiro, isso é normal. Percebes? Mas também sei que se investir 20 mil não vai dar o retorno que eu estou a ter com os 10 mil. Também não é só injetar dinheiro. Claro. Muita gente pensa que é só injetar dinheiro. Portanto, não é porque tens 10 mil euros ou toma lá 10 mil euros. Por isso e é que agora eu te disse no início da existe. reunião. Opa, muita gente fala, dá o teu exemplo. Eu quero ser como um conselho. E eu digo sempre, muitas vezes não digo porque é um bocado ofensivo, mas não tem noção do trabalho que dá fazer um projeto como tu estás a fazer. Sim. Porque assim, tu Diário. estás diário. Tu estás todos os dias nos stories. Sim. És tu que escreves. Sim. É que eu tenho muitas pessoas que não, faz tu a parte do copy. Eu digo assim, opa, eu posso fazer a parte do copy, mas tu estás a trabalhar uma marca pessoal. Exatamente. Tem de ser tu que estás a estar. Há certas coisas que não dá para delegar. E trabalhar bem um Instagram, por exemplo, como tu trabalhas, os stories não podes delegar. Até algumas publicações no feed, se tiveres algumas pessoas que conheçam bem de perto, chegam lá. Sim. Eu às vezes tenho isso e sou eu a fazer, portanto às vezes tenho pessoas a questionar. Uhum. Sim. Mas o que estás a dizer faz todo sentido e eu às vezes a malta a minha própria a malta que trabalha comigo sabe como é que as coisas funcionam, mas os meus amigos mais próximos e às vezes até familiares não sabem bem o que é que eu faço. Sabiam antigamente quando eu trabalhava os processos, agora não sabem bem o que é que eu faço porque em qualquer lado estou a trabalhar. Ou seja, às vezes às 11 da noite estou nos stories a responder stories, estou em qualquer lado e estou no telemóvel e a malta diz: o que estás a fazer? Estou a trabalhar. E a malta a trabalhar esta hora e no telemóvel e tal e não sei o quê. Portanto, mas esse é um trabalho muito e que às vezes não apetece fazer. Atenção, pois. Às vezes não apetece fazer, até porque tu sabes, por exemplo, a entrega. Eu consigo ter uma entrega, segundo os especialistas, brutal exatamente por criar essa interação. Eu consigo ter à volta de, nos stories, 12, 13 mil visualizações nos stories, percebes? Quanto é que dá em percentagem de seguidores? É alta, mas por acaso nunca fiz essas contas. Por acaso, sei que está para aqui uns 70 mil seguidores? 75, acho. É. Sim, mas consigo ter isso. Aliás, ainda quando estive agora em Cuba, houve um dia que cheguei aos 13.1. E sei que malta com mais de 150, 160 tem 3, 4 mil visualizações. A questão aqui é sempre um pouco esta. Há dias que a coisa não funciona bem, há dias que funciona melhor, há estratégias que hoje em dia já consigo perceber. Por exemplo, eu tenho uma série de mensagens para responder. Se eu quero que os stories sejam mais entregues, eu se for abrir mensagens que estão no spam e responder para aí a 15 ou 20 dessas mensagens, a entrega é maior. Mas hoje em dia já sei isso porque fui testando, percebes? Fui fazendo esse trabalho. E todo esse trabalho, se alguma vez tivesse que vender um curso, não é? Aquela questão que estávamos a falar um bocado, se eu tivesse que vender um curso e dissesse à malta, são 100 euros para eu explicar como é que isto funciona. Ei, é um absurdo, gatuno, estes gajos aqui a lixar-nos. Está bem, mas eu gastei anos da minha vida para chegar aqui. Estou-vos a dar aqui numa hora ou duas de uma formação tudo. Quer dizer, vocês têm que ter isso também um bocadinho de atenção. E muitas vezes é isto, é o testar, é o fazer. Eu estar a comentar com alguém, com a malta do digital, que está a funcionar isto, está a funcionar aquilo, o que é que está a funcionar, o que é que tu achas que deves fazer e tal. Depois eu gosto muito de partilhar, nós temos um grupo e vamos partilhando as coisas uns com os outros. Portanto, e é um bocadinho isso. Agora, o que tu estás a dizer, ser ofensivo, às vezes dizem, eu quero ser como o conselho de consultor, até eu passo por isso. Percebes? Porque quando eu digo à malta, atenção, que isto não é... Porque o mais difícil é tu manteres o conteúdo. Criar conteúdo. É que stories só ficam 24 horas. Aquilo tem de estar ali todos os dias. É o criar conteúdo. O criar conteúdo é que é o mais difícil. E eu mando newsletter. Eu mando uma newsletter mensal. Se há 5 ou 6... Mensal não, semanal. 5 ou 6 anos consecutivamente. Que plataforma é que estás a utilizar? Egoi. Comecei com o Egoi desde o início e foi sempre. É o que está... Eu não tive com o Mailchimp no início, mas depois acabei porque eles tinham SMS e o Mailchimp na altura não tinha. E eu entrei na altura para validar aquilo que eu estava a dizer para validar, tinha SMS, depois deixei um pouco. Porque havia algum tipo de e-mail, por exemplo, se eu quisesse enviar simulações, o Hotmail, por exemplo, mandava muito para o spam. Então nós mandámos uma SMS a seguir a dizer, olha, nós já lhe enviamos a simulação, verifique portanto, e isso aumentava a interação com as pessoas. Quando ligámos, elas já tinham verificado. E neste momento já temos a quase 70 mil euros 70 mil subscritores e não tenho mais porque faço uma limpeza pois, e tem de ser feito muito constante, senão tenho que estar a pagar por uma coisa que nem não... Sim, e os próprios servidores também não gostam porque começam a achar a entrega fica mais baixa. A minha entrega anda à volta de 25%, não é espetacular, mas para a área e para o número de
subscritores, a malta diz que está bom. Epá, no imobiliário, quando tu envias aí disparos de imóveis, uma taxas de entrega, é interessante, porque imagina, e tu sabes disso, estás dentro do marketing digital, nós consideramos nos anúncios um CTR, que é a taxa de cliques de 1% boa, acima de 1% boa. O que é que acontece com os imóveis? Acima de 10%, 15%. É uma coisa absurda. As pessoas gostam mesmo as pessoas gostam de ver imóveis. Mesmo que não seja para comprar, é para não, eles vão lá e clicam. não sei o que assim, sim. Isso é, o imobiliário tem essa coisa engraçada. Ou seja, até pode não ser para comprar, mas as pessoas gostam de ver como é que é a casa, como é que é a sala. Há muito essa mesmo numa perspectiva eu fazia isso muitas vezes, tipo, nos anúncios, eu fui dos primeiros a começar a fazer anúncios de imóveis, e a malta às vezes mete para lá muitas fotos, e eu tento sempre ter o mesmo número de fotos, porque tu estás a pagar muitas vezes pelo clique, ou seja, muitas vezes não estás a pagar pelo clique, portanto quanto menos cliques tu tiveres numa perspectiva depois depende do que é que estás, do qual é o objetivo, mas o meu objetivo era ter sempre poucas fotos, ter as melhores 4 fotos, para teres a principal e as outras 3 e não obrigar a ir ao mais, porque ao eu obrigares ao mais estavas a fazer mais um clique. Hoje em dia com os vídeos isso mudou um bocado, mas eu noto que sim, de facto sempre que nós fazemos principalmente na zona de Lisboa, que os cliques são aquilo dispara. Não significa leads não significa leads, porque depois a taxa de conversão na landing page das pessoas que caem na landing page e convertem é muito baixa. Mas imóveis também. Eu faço a parte do email marketing também para os consultores imobiliários. Se eles mandarem uma notícia ou uma novidade, conteúdo, não tem tanta abertura. Mandas um imóvel, o pessoal vai lá e gosta de ver. Sim, não, isso é curiosidade. É curiosidade. É que tipo, nós aqui no marketing nós dizemos, os anúncios têm de sempre ter uma isca. Os imóveis é o único anúncio que não precisa. O próprio imóvel já é isca. A malta gosta de ver. Não precisas dar nada para a pessoa abrir o anúncio. Sim. A malta gosta de ver. Sim. E os carros também têm a ideia que é um bocado assim. E os carros também. Pois é uma área que eu por acaso não tenho. Eu também estamos a começar agora, até porque vamos abrir uma outra empresa de dentro da DS? Não, dentro, assim, a DS também tem uma também rede. Tem uma rede, não tem? Sim, mas nós também vamos optar, mas vamos fazer só para veículos elétricos usados. Porque é uma coisa que está a começar e o objetivo é por aí. E tenho andado a aprofundar-me um bocado sobre isso e de facto a malta também gosta disso. Não dá lead, mas gosta de clicar para ver o carro e tal, não sei o quê, gosta muito mais disso. Também é uma área assim que para o clique é bom, para a lead já não é a mesma coisa. Sim, exato. E para o pessoal que está a começar, quais as recomendações? Ora bem, há muita coisa que se pode fazer. Essencialmente, o problema é que o mercado neste momento está tão saturado. Está saturado, não é? Sim. Tem de fazer algo diferente. Sim. E eu batalho muito no posicionamento, pelo menos para os consultores imobiliários, porque eles tentam ser tudo para toda a gente. Ou seja, como o teu cliente, se tu fores consultor imobiliário, o teu cliente tem de 18 a 65 anos ou mais. Ou seja, no fundo... E o Facebook também não deixa fazer mais. Eu também não deixo. Mas imagina, tu tens ali... Todas as pessoas podem ser teus clientes, praticamente, não é? A maior de idade, todas as pessoas podem ser teus clientes. Mas não há, por exemplo, um consultor imobiliário especialista em lojas comerciais. Ou especialista numa dor muito específica, por exemplo, na compra da primeira casa. Eu acredito que as oportunidades estão nesses micro-nichos, porque se tu fores o número 1 nesse segmento, as pessoas gostam sempre do número 1 e a cauda é exatamente isso, não é? Quer dizer, só que a malta tem muita dificuldade nisso e as próprias redes não incentivam isso. As próprias redes querem entrar em imóveis e caixa vendas e não há muito essa lógica de nichar, porque se tu nichares, facilmente tu tens que perceber. Até o próprio zonamento para mim é nichar. Ou seja, se fizermos bem esse trabalho e tu fores o especialista de uma zona e percebes aquilo de para cima e para baixo e posicionaste aí e começaste a fazer uns artigos da história daquela aldeia, do Timanel que toda a gente conhece e não sei quê, fazer uns histórias com o Timanel, ir ao café e não sei quê, fazer esse trabalho, isso de alguma forma é nichar numa determinada zona, não é? Agora, o que tu estás a dizer, ser um específico no imóvel, isso para mim também faz todo sentido. Essa questão que estás a dizer do primeiro imóvel, dar conforto a quem está a começar, ser alguém que sabe como é que funciona, a questão de uma insegurança, de ir para uma escritura. Às vezes as pessoas não têm noção que só o facto de ir para uma escritura, a maior parte das pessoas vai nervosa. Isso é uma coisa que eu às vezes tento explicar, mesmo aos consultores que estão a começar, e não é muito fácil, porque é a primeira compra, a pessoa não sabe como é que aquilo vai funcionar, porque há tudo para correr mal.
ou a pessoa se sente confortável, porque está ali alguém que me está a dar um conforto e sabe que a qualquer momento posso-me focar naquilo, e as pessoas não sabem dar valor a isto. Percebes? Ou seja, quem está a vender não sabe dar valor a isto. E isso é muito importante. E essa questão que estás a dizer de ser o primeiro imóvel, isso pode fazer muito sentido. Como isso, como outras coisas, quaisquer. Sim, vender aldeias, que agora também está na moda. Há muito. Tens diferentes tipos de posicionamento. Sim. Às vezes as tuas opiniões também já segmenta ali um tipo de pessoas. Literalmente. Sim. Ou seja, a pessoa vai se identificar com a tua opinião, portanto vai estar por ali. Vai estar por ali. Não, isso eu concordo plenamente. Sabes que eu tenho muito esta questão de não ter muitos negócios, mas os negócios que temos são negócios que supostamente são para concretizar, mesmo dentro da cultura imobiliária. Para mim faz muito sentido. Para mim um mediador imobiliário, um consultor imobiliário devia estar limitado ao número de imóveis. Sabes? Porque de alguma forma ele próprio tinha que escolher bem os imóveis que ia angariar, portanto tratava bem, porque sabes que em Portugal há esta coisa, o consultor que angaria também vende o mesmo imóvel. Supostamente isso não devia funcionar. Tens muitos países que é ao contrário, ou seja, eu angaria um imóvel, mas depois e eles é que se juntam para negociar. Representante de um cliente e um representante do outro. Quem é que tu estás a representar? Ok. Não é? Eu angaria e estou-te a vender. Quem é que eu estou a representar? Quem está a vender ou quem está a comprar? Pois. Não é? Pode haver ali conflitos de interesses, não é? Claro. Se é uma pessoa a tratar do comprador e do vendedor. Claro. Normalmente eles juntam-se e eles é que decidem entre eles. Aliás, tu vês alguns programas na televisão e vês que eles ligaram, normalmente é para o colega e não é para ele. Portanto, e isso para mim fazia todo sentido. Ia melhorar muito o mercado, ia personalizar ainda mais e ia melhorar a ideia que as pessoas têm sobre o mediador imobiliário. Que há uma ideia, embora tenha mudado um bocado nos últimos tempos, mas já estamos a voltar para o mesmo, porque hoje em dia, quer dizer, eu não tenho nada contra isso, mas começo a achar que a malta que não tem nada que fazer ou que não encontrou bem para a mediação imobiliária, e isso de alguma forma, porque vejo, aliás, basta abrir as redes sociais para perceberes que há ali coisas que são feitas que dizes, aliás, o Fonini às vezes mete lá umas coisas engraçadas, e tu dizes, como é que isto está aqui? Quem é que parou para pensar nisto? Portanto, e isso de alguma forma, para quem já está há muito tempo no mercado e está a fazer um trabalho, de alguma forma tu estás a trabalhar e depois está a estragar ali a reputação de todo o mercado. Da mediação, é quase como os gajos dos carros e tal. Mas há muito, eu acho que ainda há muito para fazer. Eu acho que a indústria automóvel ainda precisa. Já existe uma certa profissionalização no mercado imobiliário por causa mais à frente, por causa das redes. Sim. Acho que trouxeram ali pelo menos uma base, não é? Sim. Agora, na parte do setor automóvel. E a própria regulação obrigou isso, não é? O IPIC, essas coisas, concordas ou não concordas com algumas coisas, obrigou-te a ser mais profissional, a formação, essas coisas todas, não é? E eu sou do tempo em que tinha que fazer o exame. 3 dias de formação e depois um exame presencial. E pagava 2.000 euros para ter uma licença. Acho que o mercado ganhava com isso. E na altura ganhava, só que entretanto quis vender licenças à força toda e portanto foi esse caminho que sim. Portanto, e isso é um bocado como tudo. Agora eu acredito que isto também irá melhorar de alguma forma e de facto quem é o bom profissional vai se manter. Eu acho que aí isso vai acontecer. Por isso é que tu estás a dizer a questão do nichar e estar no mercado, desde que o mercado seja suficientemente grande para conseguir fazer as vendas que acha que tem que fazer. Pois é, que pronto, o Grande Porto, o Grande Lisboa dá. É fácil, depois também tens de posicionar, se for numa aldeia, tens de preparar para isso. Tens de preparar para isso. Sim. E diz-me uma coisa, tu incentivas o pessoal que está a trabalhar para ti a ter as suas próprias marcas pessoais e a gerar os seus próprios leads, ou és tu que forneces isso aos consultores? Isso é uma boa discussão. E voltamos àquilo que falámos já há pouco. O problema é que eles depois não gostam de criar conteúdo. E não são constantes. E se não estão a ser constantes para mim, mais vale estar fechado. Não, mais vale, porque dá um trabalho gigantesco e não estão ali a fazer nada. Claro. Portanto, a única, eu acho que só tenho um consultor que tem, há um outro agora também que está a puxar um bocado por isso, mas eu estou-lhe sempre a dizer, atenção que isto não é brincadeira de começar, depois é... E o normal é que depois acaba por ser o Zé Pereira a alimentar aquilo ou então a fechar, porque não, para já e a discussão aí ia ser muito maior, que é se um consultor, se alguém que recebe uma lead, é muito importante e também faz sentido da forma como tu fazes as coisas e como podes vender o teu serviço, que é, eu não posso limitar a olhar para uma lead. Uma lead é uma porta de entrada para uma outra série de clientes. Uma oportunidade de relacionamento com uma pessoa. O problema é que a maior parte da malta não faz isto. Percebes? Eu tenho consultores que conseguem de um cliente ir já para aí no 10º nível de referenciação.
porque faz esse trabalho muito bem. Portanto, e eu normalmente tento fazer isso, ou seja, eu consigo medir, pelo menos até ao segundo nível eu consigo medir isso. Ou seja, eu tenho lá cliente de uma referência que veio... e tenho o link do referente, ou seja, eu consigo saber quem é que está a referenciar mais. Aliás, nós às vezes até fazemos algumas campanhas com esses clientes, tipo um voucher do Continente ou uma coisa qualquer, a agradecer para incentivar a passar mais, percebes? Portanto, mas não faço ou seja, não faço a todos. Quem está de alguma forma a ajudar-nos, nós tentamos fazer isso. E isso é muito importante. E ganhamos todos. Eu que não tenho o custo de uma nova lead, porque o custo da lead não é só uma lead. Eu para converter, se converter em 10, converter uma, eu preciso das 10 para converter aquela, não é? Portanto, tem que ser o custo das 10. Mas consigo fazer, se o cliente fizer isso, eu se lhe passar 100 leads, esse consultor supostamente não precisava de mim para mais nada. Se fizesse bem esse trabalho. O problema é que depois nem quem está a geri-los faz essa. Porque as leads estão a entrar, então estamos aqui. Quando devíamos ter que parar um bocadinho a lead, vamos preparar aqui o que temos e muitas vezes ir para trás. Temos leads de 1000 e não sei o quê. Sabemos que spread é que o cliente tinha, ou estava para vender, ou estava para comprar. De vez em quando vamos contactar. É isso que deixou-se fazer, percebes? Não há uma. Nós gastamos mais dinheiro e isso está nos livros todos, gastamos mais dinheiro a adquirir clientes novos do que a fidelizar os nossos. E é muito mais fácil fidelizar Você já confiou em nós? Pois. O que é que não há de confiar? Só se correu mal o negócio. Por isso é que eu não percebo esse pessoal que tem geração de leads e depois, imagina, está a criar conteúdo no Instagram e no Facebook para público frio quando tem ali uma lista quente no email marketing e não trabalha. E não cria um grupo WhatsApp, não fez uma coisa qualquer. É do género. Sim. Tu tens um grupo de pessoas que existe mais probabilidade de converter e tu não falas. E tu estás a demorar horas a meter posts orgânicos. E a fazer vídeos para 50 vezes a falar sozinho para o espelho e tal. Sim, mas isso é... E é óbvio que quem está a começar precisa de alguém que lhes ajude a fazer isso. O problema é que a maior parte de quem também o está a gerir não faz esse trabalho. Ou então não está disponível. Porque também quem não faz, às vezes... é preciso estar sempre a martelhar-lhes a cabeça. Então, eu acho que vêm conteúdo de tantos players de marketing digital, cada um tem uma posição e eles ficam confusos. Sim. Não há, isso que eu estou a dizer, não há ninguém que lhes clarifique a coisa, que diga, pronto, ok, mas eles estão a fazer aquilo, mas nós temos um caminho, e o nosso caminho é este. Pois. Percebes? E então andam eles um bocadinho, a ideia que eu tenho é que a maior parte da malta que entra para as grandes redes anda um bocadinho ao Deus dará. Pois. Percebes? Até tem reuniões e tal, mas muitas vezes a reunião é para ir para lá, ei, agora vamos partir tudo, vamos para a rua, e saem. Passado meia hora, é essa a ideia que eu tenho. Tanto que eu já não faço reuniões de equipa há anos. Opa, eu tenho uma teoria engraçada, que eu acho que imagina, um consultor ou um intermediário de crédito, se tiver 8 horas ao telefone a falar com pessoas, ele tem negócio. Sem script, sem não sei o quê. Se ele tiver ao telefone a criar relacionamentos verdadeiros com as pessoas, ou seja, sem script, sem nada, só estar 8 horas ao telefone, ele vai arranjar clientes. É impossível não arranjar clientes. Basta tomar café. Basta tu teres tempo para ir tomar café e ouvir as pessoas. Não é? Tu foste para uma mesa de café, tinha um coordenador há uns anos que me dizia isso, e a malta diz, passas-me tempo ali no café, também, mas faço lá muito negócio. E é verdade, porque tu começas a criar relação naquele... A própria pessoa que está a vender no balcão sabe mais daquela zona do que qualquer outra pessoa. Portanto, se tu tiveres essa interação, estás ali a tomar café, que começas a criar relação com as pessoas, vais uma vez, vais duas, vais três, há pessoas que vão tomar café àquela hora certa. Até nem são eles que vão vender, mas fazem parte de um condomínio em que sabem que alguém está a vender. Crias uma dinâmica. Agora, tens que parar para ouvir as pessoas. Agora, se vais para tomar café só porque vais tomar café e até estás a ouvir música, estás ao telemóvel, tens que parar e ouvir as pessoas. Vais empurrar alguma coisa, tu tens de saber qual é a dor da pessoa e só aí oferecer qualquer coisa. Sim. Não, isso aí é... A questão é isso, é o foco. E perceber para onde é que é um ir. E dizer-lhes, atenção, que isto não se faz da noite para o dia. Persistência. Não é porque eu fui tomar café uma vez, 2, 3, 4, não acontece. Não é isso, é mais tempo. É que essa questão do conteúdo, criar conteúdo, é muito bonito na primeira, na segunda semana, tu deves ter muito, toma lá 100 paus e faça-me 2 ou 3 posts por semana e tal. Mas que posts? O que é que isso? Mas os posts que você fez não dão leads. Mas o que é que você quer? Portanto, e tu não está nada isso. Pensado por trás, a comunicação. Não há uma estratégia, não há ninguém que depois vá responder às mensagens, não há ninguém que crie aqui uma interação. Não há, os leads demoram não sei quantos dias a responder. Nem fui lá ver, nem sabia que tinham dito. Esse é o seu trabalho. Portanto, há toda essa dinâmica que eu acho que muitas vezes é a falta de foco. E cada vez mais, em função daquilo que sabes dizer, eu concordo plenamente. Ou seja, há tanta coisa hoje que tu queres fazer, o
que é que ele está a fazer? Quer fazer o que ele está a fazer? Quer fazer... E acabas por não fazer nada. E esse é o grande problema, porque não... Até mesmo comigo, às vezes Claro. é essa tentação de tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo com um gajo, não tenho de experimentar isto, tenho de experimentar isto. Exatamente. E isso é o foco, que é das coisas que mudou a minha vida, foi um bocadinho isso. Eu trabalhava 13, 14 horas por dia. Mas fácil. Eu, às vezes eram 3 da manhã, 4 da manhã, estava a trabalhar ainda. A escrever artigos, a fazer tudo e mais alguma coisa, a ver o que é que estava a acontecer e não sei o que, a ver vídeos e não sei o que. Até que eu percebi, tu desfocas-te. O dia passa e tu não fazeste nada. Não é não fazer nada, porque eu estava a fazer, não estava a fazer o essencial. Até que depois tentei ler o livro do Tim Ferriss, os 4. Acabei por não o ler todo, mas percebi a ideia e fui lendo resumos e percebi qual era o objetivo. E se tu fores a puxar aquilo para baixo, aquilo que diz de alguma forma é que tu tens que fazer o essencial. O essencial deve ser as primeiras coisas a fazer. Né? Que é isso que nos falha. Temos isto ligado, depois entra não sei o que e tu vais ver. Eu posso dizer que a maior parte das chamadas eu não as atendo. Eu devolvo a chamada. Porque se eu estou focado a fazer qualquer coisa, vai não atendo. Não é? Claro. Tu vais ter que começar de novo. Estás a fazer o e-mail. Estavas ali com o raciocínio. Já não vai. Estavas com o site aberto que aquilo só está um bocado. De repente vai abaixo. Tens de começar tudo de novo. Uma série de coisas. Eu não. Agora vou ao Instagram responder mensagens. Ok, estou no Instagram. Agora estou a fazer isto. E eu numa hora faço mais trabalho se estiver assim focado do que num dia de trabalho. E depois é a questão de tu saberes que no dia quais são. Ou seja, eu amanhã tenho prioridades. Esta. Assim que eu tiver isto feito, posso pensar noutra coisa. Mas as minhas prioridades são estas. E tu vais perceber, e tu deves ter essa sensação, que é a sensação de acabares o dia e dizer assim, hoje o dia correu bem. E não é só porque fechei muitos negócios. Hoje o meu dia eu fiz o que tinha para fazer, até está tudo bem. E isso é uma boa sensação. O problema é que a maior parte das situações é ao contrário. Um gajo acaba o dia e ainda devia ter feito mais 20 coisas. Exatamente por causa disso. E eu hoje dou-me ao luxo de trabalho. Se eu tiver que dizer que trabalho 3 horas a sério ou 4, se calhar não trabalho tanto. A sério? Sim. Depende do que consideras trabalho ou não, porque tu estás muito tempo aí no... Sim, mas é óbvio, é o que eu estou a dizer. Por exemplo, para mim o trabalho de estar no Instagram é a partir das 9, que é quando tenho que meter o carrossel do artigo, o artigo e tal. E a partir daí normalmente é quando eu respondo a mais coisas. Agora, durante o dia, tipo, eu estou aqui a tomar café e não sei o quê, é óbvio que isso para mim não é trabalho. Estou aqui com algum tempo e vou lá responder umas coisas. Faço umas macacadas, respondo umas coisas e tal, e não sei o quê. Mas de facto, de parar para trabalhar, não deve ser muito mais do que isso. Eu é a primeira hora de manhã, despachar leads e essas coisas todas. Ver o que é que está a acontecer, estar dentro dos assuntos, ver os grupos de informação. É um pouco isso. E pronto, e final do mês, pronto, tenho que pagar à malta. É mais complicado. Para não me esticar aqui, a gente já passou aqui o nosso tempo. Última pergunta. Última pergunta. És a favor ou contra do trabalho remoto? Tens uma equipa grande e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que eu nem sou a favor nem sou contra. Eu acho que as duas coisas se devem complementar. E por acaso ainda hoje tinha essa conversa e bem de acordo com aquilo que nós falámos há um bocado. Tu podes chegar ao cliente, como tu dizias no início, a lead é uma forma de chegar ao cliente, ok, cheguei ao cliente, mas todo o cliente depois é um potencial. Por exemplo, se for uma escritura, na pandemia não podíamos ir às escrituras. E era essa conversa que eu tinha de manhã. E uma grande parte dos meus consultores perdeu a relação com os clientes. Nesta questão da referenciação. Que é muito importante, isto que estava até a dizer, tu ires para uma escritura e ok, o senhor tem-me a ajudar, foi espetacular, mas depois no dia em que eu tenho que ir para a escritura, em que nem sei se vai falhar alguma coisa, não sei o quê, então tu deixas ali um bocado as pessoas amparadas. Isso para mim faz-me confusão, porque quando eu posso dizer que houve um dia que comecei a escriturar em Braga e acabei por Timão no mesmo dia. Mas eu ir lá, sabes? Fazia isso, mas depois, isso ainda hoje me dá clientes. Porque essa malta que eu já fiz a escritura já há 7 ou 8 anos, ainda hoje me ligam. Queria-me lá o meu crédito, tem aqui o meu irmão, tem aqui o meu tio, tem aqui o meu filho, tem aqui não sei quem. Porque criei essa relação. Portanto, marketing digital e o remoto é espetacular, mas depois não devemos. Porque as pessoas, aliás, depois da pandemia, as pessoas acho que ainda querem mais estar com pessoas. Portanto, nós devemos potenciar isso. Eu sou a favor das duas coisas. É a porta de entrada. Exatamente. Dá para ter escala para alcançarmos imensas pessoas. Depois daí, tens de fazer o teu trabalho. Sim, isso aí. E criar a relação, porque nesta questão de teres mais clientes através do mesmo cliente, a relação é o mais importante, porque ela só te vai confiar os amigos se souber que tu és bom, porque senão vai estar a atravessar-se. Mandar este gajo que até nem gostei muito e tal. Confiança. Sim, criaste essa relação.
Não tentaste impingir só para ganhares uns trocos naqueles momentos. Eu tinha clientes que me convidavam para ir comer à casa deles e essas coisas todas, e tenho consultores que isso acontece, porque criaste essa relação. Portanto, eles para eles, para alguém que os ajudou, especialmente essa malta que se falava já há pouco, que foi a primeira casa e o primeiro crédito, para eles era um bicho de 7 cabeças. Tu tiraste-lhe dali, você ajudou-me a comprar a primeira casa e tal, e mesmo até uma malta que teve dificuldade no crédito, tu conseguiste-lhe o crédito. Isso até uma malta agradece toda a vida, percebes? Estão sempre a dizer isso, foi esta pessoa, e depois recomendam a pessoas e tal, mas é porque também criaste esta relação. Agora, dá para fazer sem a relação pessoal, atenção, dá, mas eu acho, para já não é a mesma coisa, e depois acho que estamos a perder um potencial muito grande de novos clientes e fidelizar aquele cliente também. É verdade. Como é que o pessoal pode encontrar? Quem não te conhece, já é super conhecido. A mim podem me encontrar no Conselhos do Consultor, como é óbvio. Site? Sim. É .pt.com. Eu decidi logo internacionalizar. E no Facebook também. Tens pessoal do Brasil, não? Por acaso, ainda há dias estava a pesquisar. No Facebook sim, tenho muita gente, mas no Instagram 0,7%. O resto é tudo portugueses. Se há dias por acaso estava a analisar isso, 63 mulheres, 38 homens, mais depois mulheres, não é? Sim. Mas o Instagram é mais mulheres. Sim, não, tem a ver com a rede. Vais para o Facebook, é mesmo as idades, difere. Aliás, no Facebook costuma dizer, o Facebook para mim é para os seguros de vida, que é por causa das idades mais altas, e o crédito de habitação é o Instagram. Portanto, essa questão é relativa. Mas procurarem-me, encontram-me, basta meter Conselhos de Consultor e vão aparecer. Aparecem em todo lado. Sim, no YouTube também, estão à vontade. Temos lá vídeos espetaculares, com simuladores espetaculares. Estejam à vontade. Eu vou deixar também os links na descrição, portanto o pessoal pode ir aqui à descrição e ver os links do Zé. Pronto, agradeço a vossa presença. Vocês já sabem, deixem um like, subscrevam o canal e a gente se vê na próxima sexta-feira às 16. Um abraço.